outro ponto do litoral brasileiro, há montanhas tão altas que se projetam sobre o mar. Em poucos lugares, é possível atravessar ecossistemas tão diferentes num espaço tão curto. Na divisa entre as duas maiores economias do país, um pedaço da natureza resiste. Onde a história foi escrita com as mãos negras. A Trilha dos 7 Degraus foi construída por escravizados. Onde as temperaturas chegam perto de zero. Cara, tá muito frio, viu? Incrível. A Serra da Bocaina é uma joia ainda pouco conhecida e nós vamos até lá. Restaurante panorâmico. É tipo uma estrada, cara. Caramba, meu amigo. Toda a Serra da Mantiqueira. Será que eles me atacam, cara? Conquistamos Pedra da Macela. Essa aqui é a cidade de Cunha, no alto da Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, mas a gente vai descer a serra para Paraty, no estado do Rio. A divisa de estados fica bem na borda da serra, a mais de 1.500 metros de altitude. Lá no fundo, já dá para ver o litoral. Paraty era o destino do ouro que vinha das Minas Gerais, num trajeto que passava bem por aqui. Hoje, ela se chama Estrada Real. Essa aqui é uma estrada muito curiosa que desce para Paraty e você tem que ir bem devagar na segunda, no máximo na terceira marcha. Peguei uma pousada bem simples aqui. Antes de chegar na cidade ainda, porque a ideia é só realmente ficar aqui, dormir e amanhã acordar cedo para fazer a trilha. Tem uma estrutura bem legal. Vai dar para descansar bem. Eu saí para jantar e normalmente procuro um restaurante que tenha comida de verdade, né? Vale mais a pena tentar achar esses pratos prontos aqui, ó. Arroz, carne, batata. Esse é o negócio, ó. Mó esquema. Então vamos lá. Hoje foi o dia mais frio no estado do Rio de Janeiro no ano. Porém, ela já vai perder força. Então eu vou levar só o saco de dormir de plumas de ganso, a barraca, colchão a ar. Segundo, água. Essa é uma trilha que tem vários pontos de água lá em cima. Vamos só com uma garrafa de 1,5 litro, meu cantil de 600, 2 litros e 100. É isso, vamos acordar perto das 6 da manhã, o sol vai nascer, a gente toma café. Boa noite. Apesar do nome do parque, essa é uma parte da Serra do Mar. A Bocaina mesmo fica bem mais a norte. Era fim de outono e a manhã fria e ensolarada fez eu me sentir como se estivesse em Santa Catarina, lá no sul. Perto da hospedagem, achei um café bem gostoso. Depois, parti para uma estrada de terra. Vou dizer que a estrada tá ok, viu? Tem até alguns trechos pavimentados, mesmo mais pro fim dela, que é nas partes mais de subida. Eu nem fui visitar o centro histórico de Paraty. O foco aqui é outro e a caminhada vai ser longa.
Vamos lá. A trilha começa ali embaixo. Aqui tem uma clareira onde dá para deixar o carro estacionado, tá? A gente vai sair aqui quase do nível do mar. Nós estamos em 400 metros e nós vamos, cara, subir a encosta por 1 quilômetro de altitude até 1.400 metros, chegando na portaria do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Lá a gente continua subindo por um caminho pavimentado mais 400 metros até 1.800, que é onde fica a Pedra da Macela e a nossa área de camping. É uma trilha bastante longa, a paisagem só vai mudar quando a gente chegar num pasto lá em cima. Vamos indo e curtir essa mata linda. Aqui, ó. O carro tá ali, 50 metros para trás. Agora 9h30, espero chegar lá umas 4, 5 horas. Vambora! Aqui já me deu uma confusão no comecinho, porque tem trilha do lado de lá do rio e aqui também. Tô seguindo um track log, mas o cara não deu essa indicação. Não, mas tem que atravessar. Já ficou claro que tem que atravessar. Que é muito importante em trilha de montanha não molhar a bota. Ó, tem uma sinalização aqui, ó. Cara, ela é impermeável, claro, mas é que se a água for até a canela vai entrar na bota, né? Vamos lá, ó. Não tá fácil, a rocha tá bem úmida. Ai, caramba, tá difícil essa travessia, cara. Vamos tentar por ali. Não, não tá legal, não tá legal. Mais uma tentativa, vamos por aqui, ó. Chegando aqui. Ó, aqui tem uma. Tá, vamos nessa. Aí, aí. Ó, não entra na bota, só na superfície. Aí. Boa. Rapaz, eu me arrisco a dizer que essa foi a travessia mais chata que eu já fiz. Diferente das trilhas comuns de montanha, essa já começa com subida. Normalmente você vai andar ali 1, 2, às vezes 3 quilômetros, quase que num terreno plano. Essa aqui não. A gente entra na subida. Placa de boas-vindas. Maravilha. Essa aqui é a minha primeira trilha na Serra da Bocaina. Vambora. Olha esse silêncio, cara. Eu descobri que esse é um dos motivos pelos quais eu gosto de fazer trilha sozinho. Eu andei fazendo algumas trilhas em grupo e é um saco, cara, porque as pessoas não param de falar, conversar e aí você quer ouvir, cara. Você quer ouvir e não consegue. Silêncio, assim, ó, subida. É isso que eu gosto, cara. Tá aqui, prestar atenção onde que eu tô. Com 2 km de trilha, começa a aparecer um pavimento, feito com rochas de granito. É uma obra dos anos 1800, e daqui a pouco a gente vai entender mais sobre ela.
Muito gostosa essa trilha, muito gostosa. Uma das mais gostosas que eu já fiz. Andei 2 km, eu já tô em 700 metros de altitude. Ela tem uma subida bem constante, por isso que a gente vai caminhando sem cansar tanto e sempre ganhando altitude. Daí é bem legal. E o visual é maravilhoso, né? Ó. Então, eu tava falando que aqui foi um caminho colonial. Olha esse trecho aqui, como não tem cara de intervenção humana, né? Obra de engenharia, ó. Calçamento aqui. Tem um muro aqui também. Claro, tá aproveitando uma rocha, né? Mas os caras aproveitaram aqui, fizeram um muro de contenção, a curva aqui. Que massa, né, cara? Isso aqui é, tipo, patrimônio arqueológico, cara. E aqui vai ter a sequência, ó. Ó, o muro aqui e a estrada segue. Ó, aqui também, ó, segue. É tipo uma estrada, cara. Em plena Serra do Mar. Primeira parada agora, 1h45 de trilha. Pelo menos o caminho é pavimentado, né? (1.200 metros agora, a mata começa a mudar um pouquinho, né? As árvores começam a ficar com os troncos mais finos, mas o que não vai embora é só isso aqui, né? Ó. Aquele cipózinho que gruda, sabe? O legal dessa trilha é isso, a gente vai vendo a Mata Atlântica em praticamente todos os seus estágios. Vamos ver o que é que tem lá pra cima agora. Até que enfim, uma placa para contar alguma história, ó. Também conhecida como Estrada Nova da Serra ou Caminho do Café. A Trilha dos 7 Degraus foi construída, olha só, mano, por escravizados no século XIX, com o objetivo de escoar o café vindo do Vale do Paraíba para o Porto de Paraty. Porém, nunca chegou a ser oficialmente usada. Quando sua construção estava chegando ao fim, foi aberta a estrada de ferro, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. O Caminho dos 7 Degraus tem esse nome, pois a área calçada apresenta 7 grandes curvas. A gente passou lá embaixo, entendi. Ai, meu Deus, uma aula de Brasil isso, cara. Mandaram construir e ninguém perguntou, será que estão construindo alguma outra coisa? E estavam construindo a estrada de ferro. Isso aqui nunca foi usado. Então, em homenagem a esses escravizados que construíram o caminho, vamos chegar até o cume. Aí agora você vê, ó, a trilha ficou já mais plana, então a gente vai andar bem mais rápido. É isso, ó. Primeiro objetivo da trilha está concluído. Aqui é a parte mais alta, mais ou menos aqui onde eu tô. Então agora nós vamos entrar no outro trecho que vai descer um pouquinho ainda pela mata. Depois a gente vai sair num descampado.
E olha quem tá aqui. Araucária. Massa, né? A gente vai subindo, a floresta vai mudando. Agora sim, ó. A gente tá fazendo a conexão entre a trilha que subiu, a gente subiu até ali no alto, e a portaria do parque que tá aqui atrás. No meio do caminho, a gente ganha essa vista aqui já, ó. Que tal, velho? Tem cavalos ali na estrada, era pra eu estar seguindo lá por baixo, tá? Não tenho experiência com cavalos, eu sei que um deles olhou pra mim e relinchou. Então eu tô pegando esse atalho aqui, passar por cima deles. Sei lá, cara, o que ele vai fazer comigo. Ó, tem gado também, tem um ali embaixo, ó, me olhando agora. Eu não sei se ele é meu amigo, meu inimigo. Eu preciso ir nesse caminho, tem outro ali. Puta vida, cara. Pior que eu não tenho muito tempo, tá ligado? Ele saiu de perto. Vamos tentar ir reto aqui, ó. Nenhum relinchou pra mim. Ixi, mas eu não sei o que fazer, cara, assim, na real. Esse tem um tá vindo na minha direção ali, ó. Subi. Eu vou ter que esperar? O que eu vou fazer? Cara, eu vou ter que ir lá por cima. Vamos tentar. Tem gado, mas acho que se eu passar pelo meio aqui dá. Vamos tentar assim. Cara, que saco, cara. Tudo que eu não precisava agora era isso, sabe? Era gastar tempo por causa de animal na trilha. Então, ó, achei uma trilha aqui pra cima. E tô passando por ela. Os cavalos estão ali embaixo. Aí aqui pra cima é gado. Eu vou naquela direção ali. É o que acontece. Aqui embaixo os cavalos não estão achando nada, estão me deixando passar. As vacas estão me olhando, isso é normal. Aí os cavalinhos aqui estão tranquilos agora. Pronto, passar essas pedras. Acho que deu. Operação cavalo, check. Voltamos para a trilha. Deu certo a estratégia então de passar por cima. Ainda bem que o terreno permite, cara. Já imaginou se fosse uma encosta? Vamos lá. Direção ao parque. Chegamos na área do parque. Ok, segundo objetivo concluído. Aqui, ó. Aqui. O cara já me chamou lá. Deixa eu dar um olho. Tive que só preencher um termo lá de responsabilidade e tal. Então agora a gente tá no núcleo principal do parque, que a galera usa para ver a Pedra da Macela, né? A maior parte das pessoas faz esse caminho aqui. Para o carro ali embaixo e sobe a pé, e tô até vendo gente descer de carro pela estrada, então acho que até isso dá para fazer. E é claro que eu não ia escolher essa versão que não tem menor graça, não tem nem trilha. Então por isso, fazer a subida pela trilha dos 7 degraus. Ó as araucárias aqui, que bonito. Vambora. A subida na estrada é rápida, mas o cansaço está acumulado. Mas pelo menos tem esses banquinhos aqui. Tem uns carros aqui, eles oferecem carona, tá? Mas a gente vai chegar caminhando. 1.600.
1.700, chegando. $1.780. Onde é que estamos? Então tem duas áreas de camping. Vamos largar a mochila aqui e dar uma olhada na outra? Aqui é um excelente lugar, ó. Vamos trazer pra cá. Olha esse lugar, caramba, meu amigo. Conquistamos Pedra da Macela. Essa é a Baía de Ilha Grande, no litoral sul-fluminense. À direita fica Paraty, Angra dos Reis está à esquerda e a Ilha Grande fica bem no centro das águas. Meu amigo, quanta coisa nova pra mim. Tudo isso daqui, esse visual todo pra mim é novidade. Então aqui é Paraty, pra lá Ubatuba, divisa de estados. Ali é a região chamada de Juatinga. Aqui vai indo em direção a Angra dos Reis, mas não dá para ver direito a cidade, dá para ver as usinas nucleares ali, e aquela pedra proeminente ali é a Pedra do Frade, que está dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, que pega todas essas encostas aqui do litoral sul fluminense. Aqui ao lado oeste, dá para ver toda a Serra da Mantiqueira. Muito massa, né? Pico dos Marins, Itaguaré ali, os dois. Depois a Serra Fina. É isso aí, meu velho. Mesmo sozinho, não tem como ficar muito isolado aqui na Macela. De tempos em tempos, os vigilantes do parque fazem uma ronda no camping. Certo aí, meu amigo? Oba! Tudo certo? Tudo certo? Aqui vai pegar vento. Vamos virar pra lá. Aí. Então vamos lá, o que temos de equipamento aqui? Laminado, chamado de EVA. Ele vai embaixo. Aí, nosso colchão a ar. Ok. E meu saco de dormir, Nature Hike Snowbird, que aguenta até -3, eu usei ele lá em Itatiaia, eu peguei -8 com ele. Só que lá eu estava com um liner, que é um cobertor de fleece. Dessa vez eu não trouxe, porque não vai fazer -8, também para reduzir o peso na mochila, como eu expliquei ontem. Então vamos só no saco, vamos confiar nele. Tá aqui então, essa barraca aqui é um modelo da Decathlon, que tá fora de linha, não é mais fabricado, nem adianta eu dizer o modelo. Então é isso, vamos fechar a barraca agora, enfim, ver a luz cair e depois a gente janta. Muito massa, né? Sol se pondo lá, direção a oeste. Essas cores no horizonte. Litoral aqui. Que lindo, cara. 6 da tarde, tá? Faz uma meia hora mais ou menos que o sol se pôs. E ainda temos essas cores. E aí, cara, ó, tô eu aqui. Aqui atrás tem uma antena, né, uma casinha, ficam umas luzes acesas. Então os
não é totalmente selvagem esse acampamento. E daqui a pouco vai vir um vigilante às 7 da noite. Fica um vigilante aqui junto, tá? Pra garantir que você não vai fazer nada errado. Cara, tá muito frio, viu? Incrível. Essa questão do vento, né? A sensação térmica tá bem esquisita, assim. Tá me lembrando Itatiaia, tá? Bem legal aqui à noite também. Ali, cidade de Paraty. Se eu desligar todas as luzes, dá pra ver um clarão naquele sentido. É a região da Grande São Paulo. Até Taubaté, assim, sabe? É um grande aglomerado. Uma coisa legal também, dá pra ver os barcos ou navios, eu não sei se é barco turismo, iate, ou... Aí aqui algumas luzes de Angra e um clarão ali no fundo também, a Grande Rio de Janeiro. Vai o sono. Então é isso, bem interessante. Ah, e as estrelas, né, claro, como sempre, estão presentes aqui, tem algumas constelações. Não tem uma regra sobre onde que pode comer. A regra é não fazer fogueira, né? Então nós vamos comer com um fogareiro bonitinho. Agora, eu escolhi um lugar aqui, que é esse banquinho, ó. É o único lugar que não pega vento. Você sente um pouquinho, mas quase nada. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos sentar nesse banquinho e fazer a nossa comida liofilizada. É importante para dar calorias, que depois a gente vai entrar no saco e passar a noite com essas calorias. Tá aqui o cartucho de gás e o acendedor. E o cardápio hoje vai ser carne com batata doce e ervilha. Essa é comida liofilizada. E agora a gente só vai jogar água quente nela. Tampar, né? Opa, ferveu, hein? Lá tá quente. Mexer, fechar, 3 minutos fechado. 3 minutos, vamos ver. Aí, maravilha, ó. Uma sopinha aqui. Quanto mais água quente, melhor pra nós, cara. Eu já comi isso em algum acampamento, eu sei que eu gostei. Bom, cara, bom. Isso aqui tem proteína pra caramba, mano. Por que comer a liofilizada? Porque, cara, vou trazer pra cá, sabe, salsicha, óleo, alho, sei lá o que, macarrão, fazer um carbonara, entendeu? Pô, minha mochila tá pesada, mano. Então isso aqui é prático. Mas o melhor da história, meu amigo, é que eu tô comendo aqui com as luzes de Paraty. Restaurante panorâmico, de graça ainda, né? Não tem taxa de serviço. É agora 8, nem 9 horas ainda. Aproveitar que eu tô com todo calor no corpo, né? E já entrar dentro do saco de dormir. Se acontecer alguma coisa durante a noite eu mostro, senão a gente se vê amanhã. Boa noite. E aí, bom dia. Eu já tô acordado, então vamos sair lá. Tá cheio de gente aqui pra ver o sol nascer. Esqueci de mostrar ontem que tem até um banheiro aqui, ó. Aqui é pro xixi. E aqui pro cocô. Aí tem a serragem aqui pra galera jogar. Não precisei usar essa parte, mas muito curioso, né? Assim, a noite foi tranquila, tá? Ter comido fez toda a diferença. Eu fiquei quente. Aí eu achei um banquinho aqui pra mim. E vamos que vamos. 5, quase 6 agora. Em direção a Angra dos Reis, onde o sol vai sair. O sol tá quase nascendo ali. A gente deu sorte. Olha essas nuvens. Na real a previsão indicava isso, tá?
nuvens altas, mas também fica bem bonito assim, né? Então tá tudo certo. Tem um dia um pouquinho mais fechado, né? Tá vindo uma chuva lá do sul, mas ela só vai chegar aqui no fim da tarde. Aliás, até por isso daqui a pouco eu já vou indo. Se eu tivesse vindo um dia antes, ia estar mais frio. Então é isso, a gente tem que fazer algumas escolhas também. Ou era frio, ou era amanhecer com algumas nuvens. Mas fica bem bonito com elas, na real, né, cara? Durante a madrugada, chegaram 2 ciclistas para acampar. Éramos só nós 3 no camping e um vigilante, que também passa a noite lá em cima. Era manhã de sexta-feira, as férias escolares tinham começado e o final de semana prometia estar lotado na Macela. A melhor hora para cair fora. Vambora! Aí, chegamos na parte mais perigosa da trilha, que é passar pela propriedade aqui. Vamos na maciota. Ó, tô vendo nada. Antes que você possa entender errado, não é proibido atravessar essa propriedade. O perigo de que eu tô falando é dos animais. Já vi uns rabos ali na frente. Vamos subir por aqui então. Estão bem na curva ali. Agora eu espero que não tenha nada aqui pra frente. Senão fodeu. Tem gado. Caramba, é o que eu imaginava. Vamos subir mais então. Ai, caramba. Só que eu não sei como é que tá aqui na frente, né? Vamos ver. Ih, rapaz, tem aqui na frente também. E agora? Eles estão por aqui, entendeu? Eu posso tentar ir por baixo dessa vez, né? Eu vou fazer isso então. Agora eu vou tentar passar aqui por baixo. Eu acho que eles estão todos ali pra cima. A estrada faz uma curva pra lá, então eu vou tentar costear aqui por baixo. Vamos ver se dá. Vamos ver se tem aqui na frente. Aí, vamos seguindo. Aí, estão tudo lá em cima. Consegui passar. Vou até dar um tchauzinho. Tchau. Pronto, voltamos para a estrada principal. Torcer para não ter nenhuma surpresinha aqui para frente. Vamos lá, agora subir esse morro aí e descer para encerrar a trilha. Vamos embora. Ai, a última subida da trilha. Caramba.
É isso. Estamos aqui no começo da trilha. Aqui está. Cara, quase 24 quilômetros. Esse tipo de trilha com esse nível de dificuldade é algo que eu tenho tentado não fazer. Só que eu não tinha escolha, porque na Pedra da Macela ou você vai lá de carro, ou você faz essa trilha e a outra opção é mais difícil ainda, que vem lá de um outro vale. Mas assim, é muito bonito lá em cima, eu nunca tinha visto o litoral, Sul Fluminense do alto, é um lugar obrigatório. Agora lá em cima, o acampamento, você viu que ele é muito monitorado, né? Não tem aquela experiência selvagem, você fica ali com o monitor à noite, antena. Uma coisa importante é tomar muito cuidado na descida, na parte do granito ali, dos degraus, aqueles rampões, né? Eu cheguei a tomar um tombo, mas a câmera estava desligada, mas tem que ir bem com cuidado, tá? Fui descendo com o bastão. É uma trilha pesada, tá? Não é como subir apenas um morro litorâneo, é subir um morro e tem mais. E se tiver um dia um pouquinho mais quente, né, dá para tomar banho aqui no rio, tem algumas cachoeiras no meio do caminho, corredeiras assim. Não é o caso hoje, tá frio. Foi uma boa porta de entrada aqui para Serra da Bocaina. Lá na descrição tem link para os equipamentos. Vai ter também o track log para você não se perder se você vier sem condutores. A trilha hoje não tem obrigatoriedade de condutores, e se você quiser ser membro do canal, você tem acesso a vídeos semanais em que eu falo sobre o meu planejamento, sobre as minhas experiências nas trilhas, e eu também faço alguns vídeos curtos logo que eu volto das trilhas, tá bom? A contribuição é de menos de R$10 e o link também tá lá na descrição. Era isso e até a próxima aventura na Serra da Bocaina e no Sul Fluminense. Na Pedra da Macela, eu fui das florestas baixas e úmidas até o Planalto de Araucárias. Mas nesse ponto do Brasil, é possível ir ainda mais alto. No próximo episódio, vamos ao cume da Serra da Bocaina.